Bom, pessoal, nós vamos falar agora das dermatopatias alérgicas, um tema muito importante na rotina do dia a dia e é uma coisa que talvez dentro da dermatologia veterinária seja um dos temas mais dinâmicos da atualidade, porque praticamente toda semana vem alguma novidade. Se a gente for acompanhar o ritmo de publicações científicas, a gente vai ver que toda hora tem coisa nova. Então a gente tem que estar bem focado e bem up to date aí para falar do assunto. Na verdade, algumas coisas na dermatologia veterinária são bem tradicionais. Uma delas, dentro da alergologia, dentro das dermatopatias alérgicas, é a maneira de como se faz o diagnóstico. Entretanto, algumas coisas que a gente vai falar aqui têm justificativas, né? A gente vai seguir muito a Task Force, né, que gerou o Guidelines de 2010. A gente vai disponibilizar para os senhores o artigo científico. No caso do Guidelines de 2010, nós temos o artigo científico em português, é um português de Portugal, então ele não é tão fácil de confundir, né? Tem muito mais gente que tem dificuldade com o inglês. Tem alguns termos esquisitos, né, para o português de Portugal, mas assim, é menos de 10% daquilo que a gente vai ler. Esse Task Force, feito em 2010, ele é a junção de vários autores importantes da dermatologia veterinária mundial, onde eles se reúnem para discutir sobre dermatite atópica, sobre o que tem amparo científico. Então nós vamos ter uma parte dessa apresentação que a gente fala sobre antihistamínicos. Então, nesse paper de 2010 já se discute bastante coisa. Já se passou muito tempo, desde 2010, obviamente. Em 2015 foi feita uma atualização, que é essa que está projetada aí para vocês. E eles fragmentaram essa atualização em duas coisas, né? A maneira de se fazer o diagnóstico, é isso que nós vamos debater, e depois de como tratar. Nós vamos usar muito do que a gente vai falar aqui, está estribado em cima desses dois trabalhos científicos, que obviamente hoje já estão desatualizados, e a gente vai colocar e inserir outras coisas que nós vamos justificando. Então esse trabalho, né, dermatite atópica canina, né, um guidelines detalhado para o diagnóstico e para a identificação do alergeno. Ele usa aí alguns conceitos escritos por alguns autores importantíssimos, né, o Griffin já é das antigas, o Claude Favreau é um cara que fez os critérios de Favreau. Então ele faz aí um resumo de como deveria ser. Então o resumo desse trabalho ele fala: a dermatite atópica canina é uma doença comum, de predisposição genética, inflamatória e pruriginosa na pele. Algumas variações clínicas são apresentadas devido a fatores genéticos. Então ele está dizendo aqui que alguns animais mudam de apresentação clínica, ela não é sempre igual, né? A extensão das lesões, o estágio da doença, as infecções secundárias e doenças que não são atópicas, mas parecem atópicas, né, podem complicar o diagnóstico. Um subgrupo do Comitê Internacional para Doenças Alérgicas em Animais, né, foi dado a esse subgrupo uma tarefa para desenvolver um guia prático para que se faça o diagnóstico, né? Eles levantaram um monte de artigos, citações online, etc, etc. O Guidelines final, aprovado pelo comitê, foi publicado então nesse trabalho. Um total de 88 publicações foram revistas identificadas, né? E eles focaram em três coisas importantes, né? Para fazer o approach de diagnóstico, para chegar no diagnóstico, né? Número 1, afastar as condições cutâneas que parecem a dermatite atópica, né? Número 2, interpretar o histórico, os achados clínicos de pacientes com dermatite atópica. E número 3, falar sobre o teste alérgico. A conclusão de todo esse trabalho, que é um trabalho de algumas páginas, não é um trabalho curto, é que o diagnóstico da dermatite atópica é baseado em encontrar critérios clínicos e afastar as outras possíveis causas de doenças similares, né, como a dermatite à pulga, né, afastar isso por raspados cutâneos, citologia, etc, etc, etc. E ele fala um negócio muito importante que a gente vai detalhar. A dieta de eliminação é requerida para pacientes com prurido, né, e com
com ou sem sintoma gastroentérico concomitante. Tá? Depois que o diagnóstico de dermatite atópica é feito, você pode fazer o teste alérgico. Tá? Então, assim, é um resumão de tudo que a gente vai falar aí nessas próximas horas. Essa aula é bem longa, lógico que eu sou suspeito para falar, é uma aula bem gostosa, porque assim, ela é meio desafiadora em entender e interpretar os trabalhos. Então, o trabalho de 2010 foi um pouco aprimorado em 2015, quando se fala do diagnóstico e do tratamento, né? Além disso, a gente vai trazer aqui, essas são a Veterinary Dermatology, o programa final e os proceedings do Congresso de Bordeaux, né? Que foi em 2016. Então, em 2016 teve o último Congresso Mundial de Dermatologia Veterinária, o próximo é em 2020 na Austrália, e aqui se falou muito de alergia. Então, algumas informações que nós vamos trazer estão nesse material, e os proceedings do Congresso de Bordeaux nós também vamos disponibilizar aos senhores que estão inscritos aí no curso, tá? Então, muito do que eu vou falar pode ser lido, pode ser conferido, né? Porque algumas coisas de artigo científico não cabe interpretação. Artigo científico é artigo científico, ele tem um material e método, ele tem um resultado e tem uma conclusão. Aquela conclusão é aquela conclusão. Nós vamos mostrar vários resumos de trabalhos apresentados em congresso que foram apresentados sob a forma de pôster. Então esses não tem como a gente se aprofundar, a gente tem que interpretar aquilo que foi entregue e aquilo que foi apresentado. Então a gente vai usar bastante conceito dos guidelines de 2010, as atualizações de 2015, o Congresso Mundial de 2016 e o Congresso Americano de Dermatologia Veterinária de 2017, que foi na Disney, foi em Orlando, ok? Bom, uma coisa que é importante da gente saber, né, isso aqui é um editorial de um número da dermatologia veterinária, da Veterinary Dermatology, que conta a dermatologia veterinária no Brasil. Aqui conta a história da dermatologia veterinária no Brasil, né? Fala alguns termos muito bacanas. Isso foi escrito pelo professor Lissandro, que é da Universidade Federal de Viçosa, um dos melhores dermatólogos aí do nosso país. E ele fala aqui, né, nesse histórico, nessa apresentação da dermatologia veterinária no Brasil, ele fala que o Brasil tem a segunda população mais extensa de cão e gato, com 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos, respectivamente, né? Ele conta tudo como começou, que os primeiros serviços foram feitos pelo professor Cid Figueiredo e pelo Dr. Carlos Eduardo Larson, né? Ele fala da fundação da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária. No ano de 2016 vai ser feito o primeiro título de especialista. Para a pessoa falar, eu sou dermatologista, ela precisa fazer uma prova, existe uma série de critérios que você encontra no site da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária. Tá? Entra lá, já tem as regras, quem tiver interesse, existe uma série de condições a serem cumpridas. E depois ele fala aqui, né, que no congresso, houve o primeiro congresso de dermatologia veterinária que foi em Campos do Jordão, no Brasil. Esse é o primeiro congresso aqui da Sociedade Brasileira de Dermatologia Veterinária, com mais de 1000 inscritos. E no congresso ele fala do lançamento do nosso livro aqui. Então, um livro feito pelo Dr. Carlos Eduardo Larson e por mim, que é um livro também que a gente vai adotar aí nessas aulas como guia. Muita coisa que a gente vai falar aqui em todo o curso, né? O curso é composto por várias aulas e por uma carga horária bastante extensa. Elas também estão nesse livro, né? E a gente vai disponibilizar todo o material de papers, tudo o livro, obviamente, a gente não tem como disponibilizar, ok? Mas a gente vai usar, então, todas essas guias para trabalhar. Guidelines de 2010, a revisão de 2015, Congresso Mundial de 2016, Congresso Americano de 2017 e o livro, né, que a gente vai utilizar também, bastante informação que tem no livro. É o primeiro livro de dermatologia veterinária escrito em língua portuguesa, ok? Então provavelmente a primeira edição já esgota esse ano e a gente não sabe ainda se vai fazer uma reimpressão ou se já vamos trabalhar numa segunda edição. Em breve nós vamos decidir isso junto com o editor, ok? Então, os conceitos que a gente vai passar são conceitos técnicos e publicados.
muitas vezes durante o curso eu vou falar, na minha opinião, olha, eu faço assim, né? A gente vai ter aula de otite, nas aulas de otite muitas coisas eu vou falar, eu faço assim. Quando for essa coisa de eu faço assim, obviamente é uma opinião pessoal. Caso em contrário, a gente vai tentar se estribar em tudo aquilo que está publicado para poder dar sequência. Bom, então vamos começar. O diagnóstico diferencial das dermatites alérgicas, né? Primeira coisa, como que a gente faz? Quais são as dermatopatias alérgicas, né? Os termos que a gente se utiliza, como que isso versa no nosso meio, né? E o que mudou nos últimos anos? A bem da verdade, apareceram um monte de novos termos, né? Há hoje uma tendência, que é uma tendência natural, a gente está hoje, isso é uma opinião minha, mas eu acho que a gente está hoje há 20 anos, né, atrás, onde estava a medicina, onde já se falava de especialidade e de subespecialidade. Se você for procurar um médico dentro de um hospital humano, por exemplo, o Hospital das Clínicas de São Paulo, você for lá procurar um médico dermatologista, não, você tem um médico dermatologista que trabalha com doenças vésico-bolhosas, que trabalha com alergia, que trabalha com despigmentação, tem grupos dentro da dermatologia, né? E hoje na dermatologia veterinária, no mundo todo, esses veterinários dermatologistas, eles trabalham com as duas frentes. Pelos artigos científicos que a gente acompanha, obviamente, dá para sentir, né, um pouco mais que alguns veterinários americanos têm uma tendência um pouco mais para o lado da alergologia, alguns europeus um pouco mais para a dermatologia, mas tem tudo em todo lugar. E igualmente está acontecendo isso no Brasil, já tem veterinários que têm uma tendência de um raciocínio um pouco mais como médico humano dermatologista e outros como médico humano alergologista. O fato é que na medicina humana eles não conversam entre eles, né? São até grupos que não se dão muito bem. Existem duas sociedades, a sociedade de alergologia e a sociedade de dermatologia. Na veterinária, no mundo todo, essa divisão não é feita, né? Então a gente acaba trabalhando com os dois conceitos e eu divido isso muito com os meus alunos e divido muito com o proprietário do cão que leva lá para eu consultar, né? O que o cachorro tem, qual vai ser a opção de tratamento e discuto com ele a questão da estatística que nós vamos discutir com vocês também, tá? Antes da gente falar do conceito alergologista, dermatologista, a gente tem que entender o seguinte, né? O que é dermatite alérgica, quais são os diagnósticos, para que serve esse monte de termo, tá? Para isso, como eu disse, a gente vai usar algumas coisas. Então, no meu entender, agora é uma opinião minha, mas eu vou tentar justificar com artigos científicos. O Favreau, em 2010, naquele artigo que vai estar disponibilizado para vocês, ele fala que são 8 critérios, são 8 critérios que levam a gente a pensar em dermatopatias, dermatite atópica, na verdade, dentre as dermatopatias alérgicas. Surgimento do quadro antes dos 3 anos de idade, cães vivendo a maioria do tempo dentro de casa. Quando eles coçam e eu dou corticoide, eles melhoram. O prurido é cinematéria. O que quer dizer esse quarto critério? Quer dizer que o cão se coça sem ter lesão. Tá? Isso é comum na criança, isso é comum em você quando está com uma crise alérgica, isso é comum em quem tem rinite alérgica. Quem tem rinite alérgica não tem nenhuma lesão no nariz, mas a pessoa ela passa horas esfregando o nariz, em cima do nariz faz um risquinho, com 30 anos, 35 anos a pessoa fica com uma marca que você olha e fala, essa pessoa tem rinite alérgica. E quando ela está numa crise muito severa, ela machuca todo o nariz. Aquele nariz, pela rinite alérgica, ele não tem lesão, mas de tanta pessoa esfregar, assoar, passar a mão, aquilo vai assando, aquilo vai machucando, tá? O raciocínio para o cachorro é normal. Inicialmente, então, no início, o prurido é cinematéria, afetando as patas da frente, afetando a orelha, não afetando a margem da orelha. Quando ele fala de margem da orelha, ele está pensando em escabiose, não afetando a região lombosacra, ok? Então esses são os 8 critérios. Aí ele fala que uma combinação de 5 critérios tem uma sensibilidade de 85 e uma especificidade de 79. Para diferenciar cães de dermatite atópica com outra causa de prurido, Adicionando um 6º critério, isso sobe para 80% de sensibilidade. O que ele está dizendo? Se eu tiver, grosso modo, 5 critérios, eu tenho aí
80% de chance de estar atendendo um cão com dermatite atópica. Houve uma distorção, né? Eu realmente acompanho alguns colegas em outros países, né? México, Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia, que fazem dermatologia, mas essa distorção ela foi um pouco mais nacional. Então hoje existem veterinários que pegam o cachorro chega no consultório e faz assim, vamos aplicar os critérios de Favreau. Ele tem 5, ele tem dermatite atópica, 80% de chance, eu nem vou fazer dieta de eliminação. Eu, Ronaldo, discordo visceralmente disso, né? Eu vou tentar justificar o porquê que eu discordo, tá? Então assim, o Helliwell, né, na palestra dele em Bordeaux, ele fala o seguinte, antes de falar dos critérios, porque no final a gente vai amarrar tudo. Ele fala o seguinte, os termos dermatite alérgica, induzida por alimento, dermatite atópica sensu estrito. O que é uma dermatite sensu estrito? Uma dermatite atópica sensu estrito é uma dermatite atópica onde a única coisa que causa a reação alérgica no animal é ácaro do ar. Então aqui é um ponto importante para a gente parar e dizer que nós vamos trabalhar sempre com 3 alergias. Dermatite alérgica picada de ectoparasitas, chamada de DAP, com E. Antigamente a gente chamava de DAP com 2 P's. Alergia alimentar ou reações adversas alimentares, segundo tipo de alergia. E dermatite atópica, também conhecida como atopia. São as 3. Dermatite alérgica picada de ectoparasitas, alergia à pulga e a carrapato, obviamente a picada, né? Não só a presença, mas sim a picada, a saliva desses bichos. Alergia alimentar, proteína, né? E dermatite atópica, 2 defeitos. Um defeito de barreira cutânea, que nós vamos comentar bastante, e um defeito de alergia a substâncias que tem no ar, na poeira doméstica. Ácaro do ar, esporo de fungo, pólen de planta, né? As mesmas substâncias que causam rinite alérgica numa pessoa. Então, quando ele fala que os termos dermatite atópica, dermatite alérgica, induzida por alimento, dermatite atópica sensu estrito, ou seja, esse aqui é um cara que tem dermatite atópica a coisas que tem na poeira doméstica, para descrever a clássica dermatite atópica associada com aeroalergenos, os ácaros do ar, coisas que tem na poeira doméstica. Esses termos foram introduzidos em 2008, né? Já se vão lá 10 anos praticamente. Os autores acima identificam algumas diferenças entre essas doenças, quais sejam. Ele cita uma série de diferenças aí. A dermatite alérgica induzida por alimento começa em cães mais jovens, né? Com menos de 1 ano de idade. Então, outro dia teve uma discussão num fórum aí, que um professor falou assim, não, o cachorro é muito novo, para de fazer a dieta. Não, né? Até a literatura diz que cachorro muito jovem que se coça pode ter dermatite atópica. Há uma incidência maior de malacésia, de sintomas gastrointestinais na dermatite alérgica induzida por alimento, obviamente, né? Há uma maior incidência de malacésia na mesma doença. Eu, Ronaldo, não percebo isso, né? A doença dermatite alérgica induzida por alimento é não sazonal, enquanto a dermatite atópica, sensu estrito, é sazonal. Gente, presta atenção, sazonal e não sazonal, né? Sazonal piora em algumas épocas do ano, não sazonal não piora. E essa informação, que é a informação número 4, não serve para a gente. Nós estamos num país tropical, não serve. Isso é um dado europeu, isso é um dado americano, ok? Ele continua. Em algumas raças, parece que a dermatite atópica sensu estrito é mais incidente, como o pastor alemão, o pug e o Rhodesian Ridgeback, que é uma raça que a gente quase não tem no Brasil, tá? Bom, são observações desse autor. Mas aí, nesse quadro, ele fala assim, entretanto, ultimamente, é imaterial que essa terminologia seja aplicada para considerar a diferença entre, para dividir os aeroalergenos da comida. Tá? Para continuar essa discussão, os termos originais, dermatite atópica canina e allergic food reaction, reações adversas alimentares,
serão mantidos. Então, o que eu achei interessante dessa palestra dele no Congresso? Ele fala do cenário, fala de termos mais requintados, mais delicados, mas no final ele fala, nós vamos trabalhar com dermatite atópica e com reações adversas alimentares, ok? Então, ele não falou nada de pulga e carrapato, de novo, dependendo da região que o cara está, nem tem muito problema com pulga e carrapato, Europa, nós estamos num país tropical, aqui a pegada é outra, mas ele fala, nós vamos trabalhar então com alergia alimentar ou reações adversas alimentares e dermatite atópica canina. Esse monte de termo parece não ajudar, ok? Na opinião desse autor, no Congresso Mundial de 2016, tá? Ele ainda fala algumas coisas que eu selecionei, né? Como se faz o diagnóstico de alergia alimentar? O gold standard, né, é universalmente, né, se concorda universalmente que o único jeito de fazer um diagnóstico é observando a redução, isso é importante, ou a cessação ou a ausência do grau de prurido, é fazendo uma dieta de eliminação, uma dieta hipoalergênica, tá? Por 8 semanas, nós vamos discutir isso já adiante. Então, como é que eu faço o diagnóstico de um animal que tem alergia alimentar? Dieta, né? Eu estou fazendo apenas uma introdução, não se preocupem que eu vou fazer o passo a passo, tá? E aí, eu adorei o quadro de baixo. Às vezes você lê ou vê uma palestra de outra pessoa, é importante que você fale, pô, o cara simplificou tanto, né? É muito óbvio, é tão óbvio assim que ninguém tinha pensado nisso antes. Mas ele fala, que resultados eu posso esperar de uma dieta? Pode ser um resultado total, que ele chamou de 1, resultado total. Pode ser um resultado parcial, que ele chamou de 2. Pode ser um resultado sem nenhum resultado, ou seja, sem resposta, que ele chamou de 3. Aí ele fala, se foi 1, o diagnóstico está feito, ou seja, o resultado foi total. O que ele está dizendo? Você fez a dieta para o animal, ele ficou bom. Diagnóstico, reações adversas alimentares. Se foi o 2, o cachorro melhorou um pouco. Se foi o 2, nós temos um resultado parcial. Já explico. E se for o 3, né, também temos um diagnóstico que é dermatite atópica canina. Tá? Então, se você fez a dieta hipoalergênica, o bicho ficou bom, alergia alimentar. Se o bicho não ficou bom, dermatite atópica. E se ele melhorou no meio do caminho? Ele melhorou um pouco, 30%, 40%, 50%. É isso que nós vamos ver o que o autor fala. Então ele apresenta um quadro que é muito parecido com aquilo que a gente faz na rotina, né? Vai ver a história, vai ver o que já foi usado, vai fazer citologia raspada para descartar escabiose, se tiver malacésia, se tiver piodermite. Se tiver piodermite, vai tratar a piodermite. Né? E se der negativo? Aí ele fala, primeiro ele falou aqui, ó, faça o controle parasitário, procure parasita, trate o parasita. Então aqui ele está falando de escabiose também. Né? Nós vamos ter uma aula só de escabiose. Na verdade, nesse ponto do curso nós já tivemos. Mas é importante ressaltar que ele está dizendo aqui, ó, tira parasita. E aí eu falo para vocês, pulga e carrapato. Tudo bem? Mas vamos dizer que deu tudo negativo. O que ele fala? Faça dieta. Respondeu totalmente, diagnóstico, hipersensibilidade alimentar. Não respondeu diagnóstico dermatite atópica. Aí tem um novo conceito, né? Dermatite atópica. Se ele fez a dermatite atópica, se ele fez teste sorológico para IgE e tem IgE, chama de dermatite atópica. E se não tem IgE, chama dermatite atópica like, ou em português, dermatite atópica simile. Ou no artigo que a gente disponibilizou em português está dermatite do tipo atópico, quer dizer, é um bicho que tirou pulga e carrapato, não ficou bom, fez a dieta, não ficou bom, fez teste sorológico, não deu leitura de IgE. Então esse bicho tem
dermatite do tipo atópico ou dermatite atópica símile, que é o termo mais correto. E se ele tirou pulga, não melhorou, fez dieta, não melhorou, ele tem dermatite atópica com teste sorológico positivo. E aí, percebam que ele coloca aqui, mais ou menos alergia alimentar, que é aquela história do número 2. Eu fiz a dieta, não respondeu, dermatite atópica. Eu fiz a dieta, a resposta foi parcial, ele tem dermatite atópica mais alergia alimentar. Ou seja, em vez de ficar dando um monte de nome, o próprio autor diz, faz o seguinte, faz a dieta, ficou bom, alergia alimentar. Não ficou, dermatite atópica. Ficou mais ou menos, o que o bicho tem? Dermatite atópica mais alergia alimentar, simples assim. Ok? Então isso é uma explicação de uma aula que não é minha, mas é o conceito que eu mais acredito. Mudando de autor e mudando de aula, o próprio Favreau, que é o cara que construiu a tabela de critérios, ele diz, né, a dermatite atópica canina, né, pode ter crise com alimento, né? Então, Canine Adverse Food Reaction pode causar crise num cão atópico. Os sinais clínicos de dermatite atópica podem ser associados com a sensibilização a alergenos do ambiente. Aí eles chamam de, você já aprendeu, dermatite atópica sensu estrito. Alergia alimentar. Dermatite atópica induzida por alimento. Ou ALD. Dermatite atópica like, ou símile em português. Então o termo é dermatite atópica. Dermatite atópica induzida por alimento, é um outro tipo de dermatite atópica. Reações adversas alimentares, dermatite atópica like. Aí ele amarra. Essa apresentação vai descrever como se faz o diagnóstico de dermatite atópica, independente da causa. Então ele de novo fala desses termos, de novo esses termos assim, para mim não fica claro qual que é a diferença de dermatite atópica, de um cachorro que tem dermatite atópica mais hipersensibilidade alimentar, ou de um cachorro que tem dermatite atópica induzida por alimento. Na verdade, é aquilo que eu falei no começo, um conceito alergologista, um conceito dermatologista. O dermatologista acha que o bicho tem duas doenças alérgicas, dermatite atópica mais alergia alimentar. Um alergologista acha que ele tem dermatite atópica e algum alimento pode induzir crise. A minha pergunta que nós vamos responder daqui a pouquinho é, o que muda na ponta da caneta na hora de fazer a receita? O que muda na hora de você olhar o teu paciente? Esse paciente que melhora com a dieta, você mantém ele com a dieta para sempre ou não? Nós vamos discutir todos esses pontos no seu devido momento. De novo, continuando a palestra do Favreau, eu destaquei aqui, ó. O teste alérgico, que pode ser o sorológico ou o intradérmico, não é um critério para o diagnóstico de dermatite atópica, tá? Isso porque muitos cães saudáveis têm reação alérgica ao teste, tá? Esses testes só devem ser usados para identificar os alergenos se eu quiser fazer imunoterapia. Então, nós vamos bater muito nessa tecla. Quando que eu recorro a um teste intradérmico ou um teste sorológico? Quando eu já sei que o cachorro tem dermatite atópica. Quando eu já sei que o cachorro tem dermatite atópica, primeiro eu tiro pulga, depois eu faço a dieta, depois eu sei. Essa sequência é sempre assim, tá? De novo, eu estou repetindo os critérios de Favreau para a gente não se perder, e este é um trecho da própria palestra do Favreau, que ele diz, né? Isso significa que usando os critérios como único método de diagnóstico, vai fazer um diagnóstico inapropriado em metade dos pacientes.
Esses dados confirmam que afastar as causas que parecem dermatite atópica sempre é compulsório, pré-requisito para o diagnóstico de dermatite atópica canina. O próprio Favreau, que criou o critério, ele diz que o critério não é usado, né, para fazer o diagnóstico. Ele diz um pouco acima, esses critérios são usados para clinical trials, para fazer ensaio clínico, para aumentar a homogeneidade dos cães recrutados. Ele não deve ser usado pelo clínico que está ali, você, no seu consultório, chega um cachorro, você fala, quantos critérios de Favreau ele tem? Ah, ele é atópico. Não, o próprio Favreau está dizendo que a intenção dele de criar os critérios foi de fazer uma padronização. É a mesma coisa, por exemplo, o CADESE. O CADESE é um índice de extensão de lesões cutâneas que nós também vamos ver nessa apresentação. O CADESE ele não foi desenvolvido para o clínico. Você tem que ficar dando nota para o cachorro. Isso é para quem vai fazer trabalho, vai comparar o shampoo A com o shampoo B, o B com o C, o C com o D. E aí você fala, não, beleza, esse é o lance, é aqui que é a pegada, tá? Então esses critérios, eles não foram feitos para o clínico olhar o cachorro e dar o diagnóstico. Eles foram feitos para quando eu quero fazer um experimento, eu uso os critérios, vocês vão ver, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Olha que interessante aqui, ó. Nesse de 2015, ele já falava, ó, um dos autores é o Claude Favreau. Ele fala o seguinte, 5 critérios de Favreau, né? Quando eu escolho 5 critérios. Surgimento do quadro com menos de 3 anos, a maioria do tempo o cão vive dentro de casa, responde a corticoide, né? Aqui tem um outro, ó. Infecções crônicas, afetando a pata da frente, afetando a orelha, não afetando a margem da orelha, não afetando a região dorso-lombar, né? Ele diz que quando eu tenho 5 critérios, eu tenho uma sensibilidade e uma especificidade parecida. Então ele fala, qual que é o uso disso? Qual que é o uso do critério? Qual que é o uso do critério? Certo? Use para estudos clínicos. E adaptado baseado no objetivo do estudo. Se você quer uma alta especificidade, 6 critérios devem ser preenchidos. Exemplo, quando você vai usar um fármaco novo. Se você quer uma alta sensibilidade, 5 critérios já são suficientes. Exemplo, estudos epidemiológicos. Quero saber, quantos cachorros atópicos eu atendi esse ano no meu hospital? Qual vai ser o meu critério? Vai ser cão que não tem pulga nem carrapato, que fez a dieta e que tinha 5 critérios de Favreau. Tá? Tem um outro tipo de critério, mesmo os dois, né? Que uma versão mais moderna do outro. Esse aqui tem 8, ó. Esse aqui tem 8. Ok? Esse aqui tem 8. Esse aqui, né, tem 7. Então, é sem aquelas infecções crônicas. Usado para avaliar a probabilidade do diagnóstico de dermatite atópica. 5 critérios devem ser preenchidos. Não deve ser usado sozinho para o diagnóstico de dermatite atópica, e sim com o afastamento de outras doenças. Ele mesmo está dizendo que sozinho não dá para usar o critério para fazer o diagnóstico de dermatite atópica, tá? Então, estou insistindo muito no começo dessa apresentação, a notícia para vocês a apresentação nem começou ainda, quando que a gente usa os critérios, quando que eles devem ser avaliados, e para que eles servem. A gente usa quando for fazer experimento, eles servem para padronizar o curso, e quando você vai avaliar esses critérios é quando você já fez a exclusão de outras coisas. Você jamais faz um critério num bicho que chega na sua clínica, você pode fazer um diagnóstico errado de dermatite atópica em 50% dos pacientes, como o próprio Favreau disse. Então esses critérios não são usados para diagnóstico. Esses critérios são usados para dar suporte e homogeneizar grupos que vão participar do estudo. Ok? Se você quiser usar ele como amparo clínico, só depois de a gente afastar as outras possibilidades de diagnóstico. Ok? Então isso é muito importante da gente entender, né? Aqui são 2 resumos que a gente teve no Congresso de Bordeaux, né? Um é de um grupo de brasileiros, né?
que trabalham aqui, são palestrantes aqui do Brasil, e eles falam aqui, ó, qual que era o projeto aí, ó? Diagnóstico de sorológico da sensibilidade para ácaros em cães com dermatite atópica senso estrito. Então, assim, quais eram os cães que tinham dermatite atópica senso estrito e eram positivos para um teste aí? Enfim. Aí, assim, ó, como que foi feito o trabalho? Como que foi feito o trabalho? Ó, esse estudo envolveu 19 cães saudáveis, com teste intradérmico negativo, e 20 cães atópicos com teste positivo e nenhuma outra doença pruriginosa. E nenhuma outra doença pruriginosa, né? Então assim, que preenchiam 6 dos critérios, daqueles 8 critérios, em cães com dermatite atópica. Depois de 8 semanas de uma dieta de exclusão. Então, o próprio trabalho diz que usou critério em cães com dermatite atópica depois de uma dieta de exclusão. Então, não dá para você homogeneizar um grupo falando, vou homogeneizar, eu vou pegar esse bicho aqui atópico só aplicando critério. Não, depois da dieta de exclusão. O Basinger, que é outro dermatologista famoso, tá? Da França, ele fez o seguinte, ele perguntou se esses critérios servem, né? Vários critérios têm sido propostos, né, para fazer o diagnóstico. O objetivo desse estudo, para o clínico generalista, é ver a proposta desse critério. Entretanto, esses critérios não são absolutos, e ele segue, tá? E lá na frente, na conclusão desse trabalho, ele fala: os resultados desse estudo confirmam que a figura da dermatite atópica é complexa e que existem diferentes formas da doença e são reconhecidas em cão. Então ele diz que o critério não deveria ser usado como único diagnóstico, como único padrão para fazer o diagnóstico, tá? Então isso é uma coisa que vem se repetindo nos trabalhos, que a gente tem um entendimento aí do que acontece com os trabalhos. Em resumo, se você procurar na literatura, você vai ver o termo dermatite atópica, que é o que a gente mais usa, atopia, que é um sinônimo, né? Dermatite atópica, porque a criança atópica ela tem sintomas respiratórios também. Na veterinária isso não está muito bem definido ainda, né? Dermatite atópica senso estrito, que é essa que quando o bicho tem dermatite atópica só ácaro do ar, né? Que é um termo mais para explicação da doença do que de fato você vai olhar um cachorro na sua clínica e falar: esse cachorro tem dermatite atópica senso estrito. Realmente você não vai, né? A minha pergunta, a minha brincadeira é: se tem dermatite atópica senso estrito, tem a senso lato, né? Alergia alimentar, dermatite trofalérgica, eles não passam de sinônimos, né? Hipersensibilidade alimentar é um terceiro sinônimo. Dermatite atópica induzida por alimento, eu não acredito nisso. Eu acho que, na verdade, o bicho que faz a dieta e melhora e ainda continua com dermatite atópica, ele tem 2 doenças associadas. Reações cutâneas adversas a alimentos, esse seria o termo que a gente deveria usar. O Ronaldo aqui vai falhar o tempo todo e vai falar para vocês: o cachorro com HA, com hipersensibilidade alimentar, porque foi assim que eu aprendi, ficou meio enraigado. Mas o correto é como os americanos chamam, não é nem alergia alimentar, nem hipersensibilidade alimentar, nem dermatite trofalérgica. O correto seria reações adversas a alimentos. No meu livro a gente chama de hipersensibilidade alimentar e de dermatite trofalérgica. Mas para mim o termo correto é reações cutâneas adversas a alimentos, e já vão entender o porquê, né? E ainda, para a gente concluir aí o que é a explicação, dá uma olhada nessa entrevista aí do Jô Soares com o Zeca Pagodinho, vocês vão entender. Ô Zeca, qual é o samba que você gosta mais? Partido alto, samba de roda ou pagode? E qual é a diferença? Bom, pagode pro partido alto, por exemplo. Bom, pagode, esse negócio o samba, o samba é aquela batucada e tal, mas o pagode é a mesma coisa. Por exemplo, a gente pode agora fazer um samba aqui, não é? Só que o pagode você não vai fazer o samba enredo.
Samba enredo é aquilo que o cara fala assim, samba, aí o cara que é leigo, aí fala assim, samba é o quê? Aquela batucada, vamos embora pra avenida, não é? Então tem vários tipos de samba, né? Tem o pagode, tem o partido alto, tem o improviso, não é? Samba enredo. Mas o samba enredo é fevereiro. É fevereiro. Né? Mas E o pagode é o ano inteiro. E o pagode pro partido alto não tem muita diferença. Tem. Bom. Já vi que tem. Tem que saber, né? Tem que saber o... Tem que saber versar, tem que saber improvisar. Sim. E o partido alto? O partido alto também. Tudo tem que saber. E você não tem... Chegou o uísque, olha aí, Zé. Tá bom? O Zeca, você gosta mais de que tipo de samba? Pagode? Mesmo, claro, Eu Zeca, gosto do pagodinho. pagode. Mas, Jô, isso acontece? Essa coisa é uma coisa meio confusa da gente responder. Há 8 anos que me fazem essa pergunta e eu não consigo... Aí eu vou levando assim, não sei. O cara fala, qual é a diferença? Não tem diferença, né? É a mesma coisa. É igual, né? É igual, mas é diferente. Eu acho que a grande diferença está exatamente nessa igualdade, não é verdade? Então, gente, brincadeiras à parte, né? Eu até coloquei esse slide aqui, que tem o Tutankhamon aqui, e um slide, para quem foi meu aluno, um slide que tem aí, está comemorando 25 anos, provavelmente, 22 anos, sei lá, de uso. Eu achei isso na internet, eu achei sensacional, né? Qual que é a diferença entre partido alto, pagode, samba? E o cara tenta explicar e ele roda, né? Na verdade, talvez seria perguntar para pessoas que fazem essa diferenciação, assim, qual que é a diferença entre dermatite atópica lato sensu, sensu estrito, estrito sensu, qual que é diferente, né? Em ser humano ainda eles falam de dermatite atópica intrínseca. O que muda para você clinicar? Como é que eu chego no diagnóstico, né? Como é que eu faço o ABC? O ABC é esse, senhores. Você tem 3 doenças alérgicas, né? Dermatite alérgica à picada de pulga, hipersensibilidade alimentar ou reações cutâneas adversas alimentares, que seria o termo mais adequado, e atopia ou dermatite atópica, né? Como que eu faço o diagnóstico? Eu tenho que retirar pulgas e carrapatos. Aqui está escrito pulga, mas o carrapato é tão ou mais importante. Se o bicho não melhorar, né? Se ele melhorar, ele tem DAP. Se ele não melhorar, eu vou fazer uma dieta de eliminação. E antigamente a gente já tinha o diagnóstico. Hoje a gente faz a exposição provocativa. E se ele não melhorar, ele tem dermatite atópica, né? E se ele melhorar no meio, né? E se ele melhorar no meio? Então talvez ele tenha dermatite atópica, mas hipersensibilidade alimentar, que eu disse que é um termo que eu uso muito, mas é mais fácil para fazer a sigla, tá? Então talvez, se ele tiver uma melhora parcial, seja isso. É assim, são essas as ferramentas que eu tenho para fazer o diagnóstico. Agora eu sei que eu tenho um paciente com dermatite atópica. Como é que eu vou tratar? Não perca a cena dos próximos capítulos. Aí é que a gente vai falar de teste alérgico, é lá na frentona, ok? Então, a gente faz o diagnóstico como se fazia há 20 anos atrás. Nada mudou, né? Não é só a minha opinião. Isso está amparado largamente por artigos científicos. Basta a gente ler todos esses artigos que eu falei, essas palestras que estão nos proceedings do Congresso, tudo isso eu vou disponibilizar para vocês, que vocês possam ler e tirar as próprias conclusões. É coisa pra caramba, né? Mas a gente tem que estudar. Como eu disse para vocês, a dermatologia ela muda numa velocidade realmente absurda. Então, como que a gente faz esses diagnósticos? E vamos começar a nos preocupar, né, com coisas que poderiam mudar o nosso diagnóstico. Por exemplo, né, a idade dos pacientes ajuda? Né? Vocês vão ver por essa tabela aqui que não ajuda, né? A DAP é improvável antes dos 6 meses de idade. A maioria dos pacientes chega no consultório
com 3 a 5 anos. A dermatite atópica, ela pode começar dos 4 meses aos 7 anos, mas eu já vi bicho mais velho começar. Só que 70% da casuística é entre 1 e 3 anos de idade. A hipersensibilidade alimentar em qualquer idade, sendo que 30 a 50% com menos de 1 ano de idade. Porém, mais velhos que a atopia. Ora, mas se a atopia pode começar com 4 meses, como é que eles são mais velhos que a atopia? É aquela coisa que você pinça de artigo científico, isso foi tirado do livro do Dennis Scott, que é, sei lá, nossa bíblia aí para seguir, né? Conclusão zero, quer dizer, se o bicho chegar no seu consultório e você suspeitar de dermatite alérgica, qual das 3? As 3, né? Eu sempre brinquei que assim, qual das 3? As 3. A DAP, alergia alimentar ou dermatite atópica? As 3. Ah, o cachorro chegou, que raça que ele é? Não interessa. Ah, ele é um bulldog francês. Puxa, o bulldog francês tem muita atopia. Aí eu olho o bulldog francês, ele tem muita atopia, ele tem 2 anos, fala, ele não deve ter DAP. Para, não seja louco. Não tem como. Você vai fazer e eu vou mostrar um gráfico para provar para vocês como isso é importante, ok? Então o diagnóstico pela idade não ajuda, tá? A distribuição das lesões é muito interessante, isso aqui é muito antigo. E aí eles falam que quando você tem as axilas, né, a virilha, você pensa mais em hipersensibilidade alimentar. Quando você tem a face, você pensa mais em dermatite atópica. Falava muito tempo atrás que a otite era importante na dermatite atópica. É perfeito isso, é também, mas também na hipersensibilidade alimentar. E aí, os caras trabalham muito essa região, até no critério de Favreau que eu citei, fala que não pode ter lesão em lombosacra, mas alguns levantamentos mostram que 39% dos pacientes com dermatite atópica pode ter lesão nessa região. Ou seja, a gente acaba não concluindo muita coisa. O pessoal fala muito do triângulo da DAP, mas só 76% dos animais com DAP tem lesão na região lombosacra e 34% deles têm lesão na face. E lesão na face é coisa de bicho com dermatite atópica. Então é muito complicado você se estribar na distribuição da lesão para te dar o diagnóstico. Quando a gente vai ver aquela atualização de 2015, quer dizer, já se passaram de fato 20 anos, eles falam que a distribuição dos cães associados com dermatite atópica é mais na região lombosacra. Em contrapartida, olha como a coisa gira e cai no mesmo lugar. Presta atenção. Não falou dos critérios de Favreau, das lesões, a borda da orelha e tal. Dá uma lida na legenda da segunda foto, né? Distribuição comum das lesões clínicas e prurido associado com dermatite atópica canina e alergia alimentar. Eles colocaram no mesmo tipo de lesão. Que eles falam da face, da pata, que é extremamente acometida, das flexuras, né? E da região inguinal. Agora, aqui também tem região inguinal. Ah, mas aqui é pontinhos e aqui... Gente, não dá para acreditar nisso, né? Otite, queilite, a cabeça muito acometida, mas muito bicho com DAP também tem otite. Então isso é o padrão. É aquele cachorro clássico. O cachorro clássico com DAP, realmente ele pode chegar com a lesão lombosacra. O cachorro clássico com atopia ou alergia alimentar. O que mais me chamou a atenção nessa foto é que eles agrupam as duas. De novo, isso não é uma coisa que eu estou falando, isso está escrito, isso está publicado, o trabalho está aí para vocês. Então, só de examinar o bicho, só de ver a distribuição, é muito difícil. Principalmente quando a gente tenta diferenciar um bicho com reação adversa alimentar e um cachorro com dermatite atópica. Ok? Esse trabalho traz uma coisa que é muito moderna. Ele fala assim, ó, regiões anatômicas envolvidas, adicionais, envolvidas em algumas raças. Então ele fala do dálmata, que tem muita lesão no lábio, do bulldog francês, está na moda pra gente, que tem muita lesão nas pálpebras, nas flexuras. Então tá aqui, ó, o dálmata, ele colocou aqui, ó, o dálmata ele fala muito de lesão em lábio. O bulldog francês, ele falou o quê? Da face mais acometida. E fala muito das patas. E aqui embaixo tem um percentual de distribuição. Ó. 80% a 100% é o vermelho. Tá?
Ele fala que o pastor alemão, né, tem mais lesões no tórax do que os outros pacientes, que o Sharpei tem também no tórax, na flexura e na região dorso-lombar, que é a região que eles ficam falando de pulga. Então o Sharpei, 40% a 60% das vezes, tem lesão dorso-lombar, né? E 60% a 80% das vezes tem no membro pélvico inteiro, né? Parece que o Sharpei tem um maior acometimento no quadro. Então isso é uma observação, né? Aqui, ó, West Highland, ó, região dorso-lombar. Eu pego um monte de West com lesão em região dorso-lombar, aqui está em amarelo, ó, 60% das vezes, e que não tem DAP, que tem dermatite atópica, né? E o boxer com a orelha muito acometida, né? Então aqui você vem procurar o boxer, cadê o boxer aqui na tabelinha deles? O boxer com a orelha muito acometida. Então isso é muito interessante, gente, mas duvido que você vai pegar um cachorro para atender, chega um dálmata, você pega essa figurinha e vê. Isso está única e exclusivamente para provar que se a gente for se guiar pelas lesões, os caras falam o tempo todo, eu vou voltar um slide, eles falam o tempo todo que a região lombar é de DAP. Aí o cara manda aqui que o Sharpei tem região lombar, o West tem região lombar, né? O pastor alemão está em azul aqui, ó, 40% das vezes ele pode ter região lombar. Então é aquela questão de estatística. Quando o cachorro chega no seu consultório, não tem um holofote na testa dele dizendo eu sou os 40%, eu sou os 60%. Tá? Isso é bacana, leiam esse artigo é show. Né? Eu não estou de maneira alguma criticando o artigo. É que isso trabalha com estatística. Quando você trabalha com estatística, né, é que nem estatística no futebol. Fala, nos últimos 12 clássicos, o time A ganhou do B. Então quer dizer que agora vai ganhar de novo? Não, é estatística. Aí no 13º, pimba, dá tudo errado. Então, 40% dos West, aqui no caso, que cor que ele pintou o West lá atrás? Ó, vamos achar o West, ele pintou de amarelo. De 40% a 60% das vezes, o West tem a região lombar acometida. Quer dizer que de 10 Wests atópicos que você atende, e tem West atópico pra caramba, 5 deles tem região lombar afetada, os outros 5 não. Então não dá para você falar quando tem é uma coisa, quando não tem. Isso é estatística para fazer trabalho científico. Essas tabelas de sintomas é para padronizar o grupo, né? Ah, eu quero saber se o cara quando passar nessa passarela ele bate a cabeça. Vou selecionar seres humanos com mais de 1,80 m de altura. É lógico, os baixinhos não vão bater a cabeça. Então assim, eu preciso entender o que é um padrão de lesão, de sintoma, tabela de diagnóstico para padronizar experimento e o que eu posso usar na minha rotina. Na minha rotina, o que eu uso é assim, quando eu suspeito de um cão com dermatopatia alérgica, independente da cor, da raça, da idade, da identificação sexual, da distribuição das lesões de pele, que são lesões de pele auto-infringidas, eu suspeito das 3. DAP, alergia alimentar e atopia. Sempre assim. E aí eu mostro algumas fotos, algumas delas são muito antigas, vocês já conhecem, algumas pessoas já conhecem, e eu coloquei outras bem novas para a gente fazer um parâmetro de comparação. Então o tal do triângulo da DAP, né, que o cachorro faz uma lesão triangular e o pessoal fala que isso é muito sugestivo de DAP. Esse cachorro de fato tinha DAP, mas perceba que a lesão dele caminha até a região coxígea. E a literatura diz que cachorro com DAP não tem muito otite. Este cachorro tinha otite. Então agora eu estou jogando, né, de propósito, fazendo o tal do advogado do diabo com as informações. Esse cachorro é um dos que eu mais gosto, eu mantenho essa foto. Ele tem na axila, lembra lá aquele trabalho? Ah, alergia alimentar e atopia. Ele tem na face, alergia alimentar e atopia. Mas ele tem lesão em região lombosacra. Ih, caramba, aqui é DAP. E aí você se perde no diagnóstico, tá? Ó, tá até formando o tal do triângulo aqui, ó. Certo? O que esse cachorro tinha? Dermatite atópica. Tinha lesão na face, na pálpebra. Mas por que ele fazia essa lesão? Porque ele se coçava muito nessa região. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Pensa num dachshund que é compridão, esticadão. Ele coça muito as patas da frente e as patas de trás. Só que aí ele é um dachshund já com uma certa idade, um tackle. E ele tem a hérnia de disco. Para ele fazer esse movimento de se torcer todo e alcançar a pata de trás, isso pode ser muito penoso para ele. O que ele faz então? Ele
só lambe a pata da frente. Ele manda bala na pata da frente. E aí, o padrão de lesão desse cão é muito mais a pata da frente do que a pata de trás. Ok? Isso talvez que a gente tivesse que entender plenamente. 2 cães, região cervical ventral. Naquelas figurinhas não tinha muito região cervical ventral, né? Tinha muito face. Não tinha muito região cervical ventral. Vou voltar lá nas 2 figurinhas, não tem problema nenhum, a gente volta. Aqui, ó. Cadê a região cervical ventral? Ó, não está nem acometida, nem para DAP e nem para alergia alimentar e atopia. Aí você vai lá no cachorro, a vida real, você tem 2 pacientes com região cervical ventral acometida. Um SRD, que tinha dermatite alérgica à picada de ectoparasitas, e um que tinha dermatite atópica. Ambos com infecção secundária por malacésia, né? Já introduzindo os termos que a gente vai usar, aqui essa lesão de pele hiperqueratótica, hiperpigmentada, com odor desagradável, obviamente na foto a gente não sente, pode ter 2 coisas aí. Quem vai te guiar é a citologia, BOG ou MOG. É um termo mais europeu, mas eu gosto de usar. BOG é Bacterial Overgrowth. E MOG é Malassesial Overgrowth. Dermatite por malacésia ou sobrecrescimento bacteriano. É igual. Você só vai saber se é uma ou se é outra na dependência do teu exame citológico. Aqui, ó. Mesma coisa, ó. Região ventral extremamente acometida, hiperqueratose das lesões, hiperpigmentação, né? Lignificação, você vê as pregas cutâneas, a lesão é muito feia, tá? O cachorro também tem blefarite, aquele é pretinho, não dá pra ver tanto, né? Ele tem queilite, mas ele quer morder a gente o tempo todo. Então, um quadro bem... E, lógico, as axilas, né, envolvidas, as flexuras também. Esse era um bichinho com dermatite atópica, mas veja que toda a região ventral é acometida, tá? Ó, outro animal com axila acometida, bem ligado à literatura, um cão com dermatite atópica. Outro animal, com dermatite atópica e com as axilas acometidas. 2 animais com a face acometida. Um deles tem dermatite atópica e o outro tem alergia alimentar. Dermatite atópica para esse aqui, hipersensibilidade alimentar para esse aqui. Os 2 provavelmente têm BOG ou MOG. Nós vamos bater bastante nisso aqui, como que a gente trata o cachorro. 2 animais, não é o mesmo, são 2 animais, né? Com a face acometida, que tem, não, desculpa, é o mesmo cachorro sim, tá? Esse tem hipersensibilidade alimentar, blefarite e também tem um pouquinho de queilite, tá? Esse aqui é o outro animal, tem dermatite atópica, blefarite e otite, ok? 2 animais com a face acometida, né? Um tem dermatite atópica, toda a face acometida, o outro tem hipersensibilidade alimentar, né? E dermatite atópica. Por que eu sei disso? Porque quando a gente fez a dieta ele melhorou uns 30%, 40%, mas não zerou, ok? Ficou bonitinho assim, parece que ele está de óculos, né? Pododermatite, né? A pata do Yorkshire é de um Yorkshire que tem hipersensibilidade alimentar e provavelmente malacésia secundária. A pata do West é uma pata que tem uma pata de um cachorro que tem dermatite atópica, também com contaminação bacteriana ou por malacésia secundária. Esses interdígitos muito acometidos, é dessa região que preferencialmente a gente colhe citologia, né? Veja, um outro cachorro de pelo longo, com bastante rarefação pilose, já com bastante eritema evidente por debaixo do pelo. Aqui um cachorro que a gente chegou a fazer histopatológico, aqui é um ponto, ó, de histopatológico, porque ele fazia umas fissuras, né, de tanto que ele agredia e não passava de um cão com dermatite atópica. Olha lá, muito crônico. Aqui não é biópsia, aqui é o pelo do cachorro, que ele fica com um aspecto de pelo encravado, a pele já está plissada, hiperpigmentada, e esse interdígito é uma coisa importante que a gente vai usar bastante na anamnese, né? Às vezes o proprietário volta com alguma manobra de tratamento, de diagnóstico,
e você pergunta, e aí, como é que tá? Ele fala, nossa, tá muito melhor, zerou. Mas você fala, tudo bem, vou olhar o interdígito está assim. Isso para mim é um sinal claro de que o bicho é alérgico, isso é um sinal claro de que, obviamente, ele não zerou, ok? De novo, ó, extremidades muito acometidas, né? Aqui na virilha tem lesão, ok? Aqui nas extremidades, ó, tá? Bastante acometido, já com pregueamento, então essa pele toda pregueada aqui, de tanta cronicidade e provavelmente já com infecção secundária associada. E olha que bacana esse aqui, ó. Esse cachorro da esquerda, ele de fato tem DAP. Aí você fala, tá vendo? Ó, quando é aqui é DAP. Esse cachorro aqui tem dermatite atópica. E esse cachorro aqui tem hipersensibilidade alimentar. Todos eles têm alopecia, hiperqueratose, hiperpigmentação. Ah, Ronaldo, como é que você sabe que esse bicho tem hipersensibilidade alimentar? Só por causa dessa lesão? Não. É porque quando esse animal foi submetido a uma dieta hipoalergênica, ele ficou desse jeito. É só assim que dá para descobrir. E se eu fizer uma biópsia? Não me ajuda. A biópsia vai vir escrito dermatite alérgica. Tem patologista que põe entre parênteses, dermatite alérgica a pulga, dermatite alergia alimentar. E alguns falam que quando tem muito eosinófilo é muito sugestivo de pulga. Mas, da bem da verdade, por um histopatológico sozinho, isoladamente, você não consegue diferenciar um diagnóstico do outro diagnóstico. Tá? De novo, um cão com dermatite atópica com lesão lombosacra. Como que ele faz essa lesão? Mordendo. De novo, né? Essa aqui na verdade é tóraco lombar, lombosacrococcígeo, pega quase toda a coluna, tá? Então, lógico que essas fotos são provocativas, lógico que elas foram selecionadas, mas é pra gente abrir a cabeça. Não dá para ver um bicho e falar, eu acho que ele é alérgico. E falar, bom, como ele tem muita lesão na pata e na axila, não é DAP. Ah, como ele tem muita lesão lombosacra e quase não tem mais nada, é DAP. Tá errado. E ver que os próprios autores eles rodam, mas quando eles têm que fazer um desenho da onde estão essas lesões, o cachorro com alergia alimentar e o cachorro com dermatite atópica são colocados na mesma figura, porque é indiferenciável, é impossível, né? Lembrando aí do meu amigo Zeca Pagodinho, quem me dera, não sou amigo dele não, né? Mas tem um monte de amigo carioca, né? Manda um abraço para eles, né? A professora Regina, o Júlio que está no lugar dela na Rural, Periquito, a Clarissa, que está lá nos Estados Unidos, a Cristiane Botelho, todo o pessoal que trabalha com dermato, um grupo forte lá do Rio de Janeiro, manda um abraço para eles, que os cariocas que explicaram melhor a diferença entre samba, pagode e partido alto. Ó, outro cachorro, esse é um West, lembra que o cara fala, tem muito West com lesão lombar. Esse cachorro é do capeta, ele não para de coçar nunca, ele é muito difícil. Veja, a grande lesão dele é a lesão lombar. Ele tem lesão aqui nas extremidades, vê que aqui é tudo hiperpigmentado e rarefeito, mas o grande lance dele é aqui, ó. E a gente viu na aula de semiologia, a gente coça esses animais nessa região acometida, né? E o bicho se retorce todo. É uma maneira de a gente provocar ele e ver se de fato ele está coçando. Esse cachorro é de dar dó, né? Esse cachorro não respondeu a corticoide, não respondeu a ciclosporina, está respondendo parcialmente ao apoquel, nós vamos falar de tudo isso. Tá? Esse cachorro é muito, muito, muito complicado. Graças a Deus é o fora da curva, a maioria responde bem. Tá? Uma coisa que me chama muito a atenção, a literatura fala, mas não dá muita importância, mas assim, prurido anal, né? E no caso das fêmeas, obviamente, prurido perivulvar, tem bicho que melhora de tudo e continua se coçando nessa região, né? Essa é uma região que a gente às vezes vai ter que priorizar um tratamento tópico, associar alguma coisa com o tratamento sistêmico. Olha esse slide, pessoal. De novo, região perineal, né? Muito acometida aqui, né? A gente vê aqui a região perineal acometida nos dois pacientes, eles coçam muito. Nesse aspecto, realmente, né? Eu não vejo muitos animais com DAP com esse tipo de lesão, né? Antes de a gente completar, lembrar que aqui eles também têm BOG e MOG, tá? Então, eu não vejo. Aí eles falam assim, Ronaldo, agora sim, achamos uma lesão que se bater no seu consultório você não vai pensar em DAP. Meu conselho para vocês é sempre retirem pulga e carrapato.
A gente não lê tanto isso na literatura, mas isso é extremamente importante. A nossa pressão parasitológica é diferente. Eu vou mostrar número para vocês, mas assim, nós estamos num país tropical. Não começa pelo começo. O proprietário vai ser relutante? Vai. O seu proprietário é relutante? O meu também, mas não tem jeito, é o que tem para hoje. Tem que sentar com o cara, explicar para ele o porquê e comece sempre pelo começo, sempre tirando parasita. De novo, a literatura fala do lábio, né? Tem cachorro que é difícil de parar de coçar o lábio e mais uma vez as extremidades, né? Percebam que nas duas situações, né? Esse bicho tem nódulos assim sobrelevados, né? Esse bicho está com infecção secundária, ele já tem uma foliculite profunda, oportunista, levando a essa lesão, tá? Então, essa é uma figura muito característica de bicho alérgico, que eles acabam chegando no consultório já complicados. Eles não chegam vermelhinhos, eritematosos, eles já chegam num nível de complicação. De novo, ó, e para mim essa é uma das piores raças, né? O York é uma raça que tem muito prurido facial, labial, e eles são às vezes pouco responsivos aos tratamentos, tá? As raças que eu mais tenho dificuldade de fazer parar de coçar às vezes, de novo, graças a Deus é o desvio da curva, mas são os Yorks, Fox Terrier de pelo duro também dá muito trabalho e alguns cães da raça Schnauzer dão muito trabalho, tá? No decorrer do curso a gente vai lembrando disso e vai falando. Lembrar que alérgico igual a otite, né? Tudo que se acesta na pele, se acesta na orelha, ou seja, tudo que se instala que acomete a pele, acomete a orelha, tá? Então, animais alérgicos costumam ter muita otite. Por isso que nós vamos depois na aula de otite falar de falhas no manejo da otite. Por que falha o manejo da otite? Porque você não está buscando a causa de base do bicho é que ele é alérgico, tá? Animais alérgicos têm muita otite. Então, a pele, a origem embriológica da pele e da orelha é a mesma. Inflama a pele, inflama a orelha. E aqui também, para mim, é impossível diferenciar. Esse bicho tem otite, se ele tem DAP, alergia alimentar ou atopia, só fazendo o diagnóstico, só afastando as possibilidades, só fazendo o afastamento das possibilidades. Ok? E eles acabam de tanto traumatizar, desenvolvendo autohematoma, né? Aqui essa região tem que ser drenada. E às vezes tem até que ser feita uma cirurgia pequena. Tá? Olha lá, otite, né, em cão alérgico. É a otite que a gente chama de otite eczematosa, né? Eczema. Eczema vem do helênico e significa ferver sobre. Eczema é uma lesão que combina eritema, edema e às vezes descamação. Então, se você for no médico, ele fala, você está com eczema, não é um diagnóstico, é um tipo de lesão. Tá? Essa foto, para mim, é sensacional, porque esse é um bicho que sofreu ablação total. Ele não tem mais conduto auditivo e ele segue tendo otite no pavilhão auricular, provando que a otite não é uma coisa que vem de dentro da orelha, é uma coisa da pele, é uma reação inflamatória da pele. Como a orelha é um órgão tubular, ela acaba inflamando e dando todas as complicações que nós vamos ver na aula de otite. De novo, ó, bog-mog, a virilha acometida, né? A orelha acometida, o pescoço acometido, a face acometida. Esse bicho tinha dermatite atópica. Tá? Mais um cachorro com lesão sacrococcígea, que a gente fica pensando em pulga, aqui depois da dieta de eliminação. Né? Esse cachorro tinha alergia alimentar. E muito comum, muito importante quando a gente for falar de tratamento, quando a gente for dar sequência e falar, bom, tá bom, já me convenci que esse bicho é alérgico, eu começo por onde? Muito importante, esses bichos chegam com infecção secundária, né? Então aqui pela enésima vez pode ser bog-mog, essa lesão clássica, ó, é uma lesão hiperpigmentada, hiperqueratótica, ela tem uma borda, como se alguém tivesse pintado um eritema na borda. Essa é clássica de bog e mog. Tá? Repetindo, bacterial overgrowth e malassezal overgrowth. Tá? Em português, sobrecrescimento de bactéria, sobrecrescimento de malacésia. Né? Essa região muito acometida por malacésia, mais do que por bactéria, e não se sabe por quê. Sim, por que esse cachorro aqui, ele fez bog? Né? Por que esse cachorro aqui, ele fez bog? Esse aqui.
E a bactéria que causa esse problema é a bactéria Staphylococcus pseudointermédios. E por que o cachorro de baixo, que também é alérgico, em vez de fazer bog, ele faz foliculite? São duas manifestações clínicas diferentes de um mesmo quadro. Um cachorro tem infecção do folículo do pelo, então ele tem uma foliculite bacteriana superficial, o outro tem bog-mog, né? Se o caso é bactéria, um tem bog, outro tem foliculite. E esse cachorro aqui, cheio de colarinhos epidérmicos, que também é uma manifestação de foliculite. Na verdade, esta pústula, quando ela se rompe, ela vai virar um colarinho epidérmico e com a cronicidade vai ficar hiperpigmentado. Muita gente confunde isso com dermatofitose. Vocês já viram na aula de semiologia que tem as 4 doenças que dão lesões alopécicas e redondas. Tá? Mais um cachorro cheio de lesão vestigial de foliculite, um monte de colarinho epidérmico agrupado em região de virilha. Cachorros esses que chegam no consultório sendo tratados como cães que têm uma infecção de repetição. Hoje a gente não mais acredita em infecção de repetição idiopática. De fato, muito provavelmente são animais alérgicos. Nós também vamos abordar isso no decorrer do curso. Mais um animal com bog-mog na região da virilha. Perceba que o padrão se repete. Um oeste. Olha, outro cachorro aqui já com dermatite úmida aguda e aqui existe uma elevação da pele. Esse cachorro teve calcinose cutânea, né? Aqui nós já temos ulceração. Aqui o cachorro traumatizando isso muito, então fica ulcerado, já fica úmido, fica infeccionado. Então assim, o passo a passo é muito mais lento num paciente desse aspecto, tá? Bom, por onde eu começo então? Pela DAP, dermatite alérgica picada de ectoparasitas. Quem que causa isso? É uma reação alérgica. Então, vamos diferenciar, né? Existe um termo que em português pode se chamar DAP sem o A. Dermatite por picada de ectoparasitas. Então, se você tomarmos uma picada por pernilongo, por pulga ou por carrapato, vai se formar uma pápula eritematosa. Isso é uma dermatite pela picada do parasita. Tudo bem? Isso é bem claro, bem tranquilo. Mas, quando eu falo de alergia, às vezes 1 ou 2 parasitas podem fazer um grande estrago, né? E a gente sabe que a Actinocephalides felis, que é a pulga de gato, dá reação cruzada com a Actinocephalides canis, que é aquela pulga grande, marronzona, que é a de cão, e que dá reação cruzada com o carrapato. Então, senhores, se o bicho é alérgico a uma, ele vai ser alérgico às outras. E eu insisto que no Brasil, a nossa maior dificuldade é que o bicho seja alérgico a pulga e carrapato, mas é que o carrapato é mais importante do que a pulga, tá? Em termos alergênicos, além de transmitir um monte de doença, mas eu estou falando, obviamente, de alergia, certo? Alergia à pulga, tá aí o bicho, a pulga. Lembrar que classicamente a pulga coloca ovo em cima do cachorro. Esses ovos não grudam que nem a lêndia de piolho. Aí o cachorro vai andando pela casa que tem tapete, carpete, frestas e vai caindo o ovo. E a pulga coloca ovos em cima do cão e obviamente ela se alimenta e faz cocô em cima do cão. E o cão vai andando e jogando o cocô. Então você tem ovos de pulga, e você tem também o cocô de pulga. Quando esse ovo eclode, sai uma larva. O que essa larva come? Cocô de pulga. Então ela já tem o alimento à disposição. E isso aqui do lado é uma cabeça de um alfinete para a gente ter noção de tamanho aí de coisas. Tá? Então a larva nasce do ovo, come fezes, vira um casulo. E esse casulo fica lá parado, pode ficar até 1 ano esperando passar uma vítima lá, que é um cachorro, um gato ou você. Né? Alguém já deve ter tido uma experiência de entrar numa casa fechada há muito tempo e a perna encher de pulga. São pulgas que estavam ali esperando para eclodir. Tá? Aqui são as fotos de microscopia de varredura da pulga. Né? Lembrar que a pulga tem parasita de pulga também. Né? A pulga tem os seus parasitas. Tá? E aqui, senhores, isso é muito legal. Eu gosto, pelo menos, né? Curiosidade. Aqui, o que é esse negócio aqui, ó? Meio trançado que passa na pulga. Isso é uma coleira de pulga. Você fala, tá de sacanagem. Não tô não, tá? Bom, então só como curiosidade, vamos ver um filme engraçado, mas pra gente ver um pouquinho aí da história das pulgas e ver um negócio que eu achava que era só lenda, mas é verdade, que é o famoso circo de pulga.
Olha que barato. Tem gente que assiste isso aí e acha que é mentira, mas você põe no YouTube. Ó, os caras amarravam a pulga. E a pulga ela puxa a carroça, joga a bola. É um negócio muito engraçado. A pulga ela tenta pular e na verdade empurra a bolinha pro gol, né? Olha lá, puxando carrocinha. É mais como curiosidade mesmo. Mas para ver que esse bicho é extremamente resistente. E aí o que vale a pena é isso aí, ó. Os caras deixavam ela picar para comer, né, no braço dos próprios doidos que treinavam. E ela vive ao redor de 1 ano, né? E 3 meses para treinar, 6 meses para fazer a performance, né? E depois morre. Né? Então é um trabalho assim meio cansativo, né? O cara treina, quando está pronto, trabalha 3 meses, depois ela morre, aí o cara pega outras pulgas. Mas eu achava que isso era uma coisa de lenda, de circo de pulga, e existe. Bom, pessoal, toda essa coisa do filminho, do circo de pulga, foi para dar um introito no que o proprietário pensa, né? O proprietário quer ver um circo de pulga, né? O que a gente tem que lembrar é que o adulto é 1%. Ou seja, se o proprietário encontrar no cachorro dele 10 pulgas, eu já tenho 1000 no ambiente, né? Eu já tenho, se eu tiver uma pulga, eu tenho 100 no ambiente, sob a forma de ovos, né, larva e pupa. Então isso a gente tem que trabalhar na cabeça do proprietário constantemente. Porque vem aquela clássica pergunta, teu bicho tem pulga? O proprietário sempre responde não. Aí você encontra a pulga e ele fala, só te pegou aqui, sempre a mesma história, em todas as clínicas, em todos os hospitais. Então isso é muito importante da gente definir, né? Não adianta só encontrar pulga. Muitas coisas a gente pode falar disso, Por exemplo, 30% das vezes um animal que tem alergia à pulga, nunca ninguém viu pulga nele. O carrapato já é mais fácil de encontrar. Então assim, o carrapato, né, aqui a gente colocou controle de pulgas 2, né? Mas na verdade controle de parasitas. O carrapato, ele é muito mais difícil da gente controlar. Por quê? Porque ele é dito carrapato de 3 hospedeiros, né? A larva nasce, sobe no cão, se alimenta, volta, faz equidise, se transforma em ninfa, sobe no cão, se alimenta, vai ao solo, faz equidise, se transforma em adulto, sobe no cão, se alimenta, vai ao solo, ovipõe. Então a gente diz que o carrapato é o carrapato de 3 hospedeiros. Então não é só controlar o bicho, é controlar o ambiente. A mesma coisa para a pulga. E quando a gente pensa em ambiente, a gente tem a tendência, né? A gente que é muito urbano, eu moro em São Paulo, quase todo mundo mora em apartamento em São Paulo. A gente que é muito urbano, a gente tem um problema. A gente pensa na casa, naquele quadradinho que a gente está, né? A gente pensa, o cachorro tem pulga, onde ele mora? Em casa. Acabou. Não acabou a anamnese, né? Aonde ele mora? Ele mora em casa ou ele mora em apartamento? E ele passeia, e ele frequenta banho e tosa, ele frequenta pet shop. Como isso versa? Como que isso é na vida dele? Isso é tudo muito importante. Então, às vezes o cachorro mora no apartamento, mas ele passeia 2, 3 vezes por dia e isso pode interferir no raciocínio, tá? Então, 2 informações importantes daqui. Primeiro, 30% dos animais com alergia à pulga, ninguém nunca viu pulga no bicho, tá? Segundo, o carrapato e a pulga são muito importantes de a gente controlar no ambiente, né? Lembrando que a pulga, sob essas formas aqui, elas estão no ambiente. Então não adianta só matar o 1% que é o adulto, tem que pensar no ambiente. Ou a gente não pensa só em monitorar o ambiente, a gente pensa a largo prazo, né? A gente pensa em fazer o quê? A gente pensa em controle longo, ok? Como é que a gente faz o diagnóstico? A primeira pergunta é fazer o diagnóstico de DAP ou fazer o diagnóstico de DAP é igual a tratar DAP, né? Resposta, sim, ok, essa frase está certa. E aqui, controlar a pulga é diferente de impedir a alimentação do parasita. Então,
Então, importante a gente lembrar que não adianta o que os laboratórios falam, né? Não existe produto no mercado que impeça a picada de pulga. Alguns produtos, quando estão novos ou recém-aplicados, podem diminuir, a pulga pode subir, antes mesmo dela picar, ela pode morrer. Mas não existe nenhum produto 100% efetivo, né? E o que a gente tem que lembrar? Acabou de ter nesse congresso aí que eu citei para vocês, uma palestra do N. Rosenkrantz com o nome de um artigo de 2008 que era o controle parasitário no século XXI. O controle parasitário no século XXI quer dizer o quê? Né? O que mudou? A gente partiu de uma época que quase não tinha produto, a gente chegou no fipronil, o fipronil foi uma sensação, foi uma revolução. A patente do fipronil durou muito mais tempo do que se esperava, até chegar nos dias de hoje. Então, o que eu posso dizer para vocês hoje? Tem tudo no mercado. O Brasil não deve para o mercado mundial, tudo que tem lá fora tem aqui dentro, né? Como diria o poeta, tá tranquilo, tá favorável, né? E aí começa aquela história que muito aluno me aborda também, muito colega me aborda e fala: pô, Ronaldo, qual que é o melhor? Não tem melhor, não tem melhor. Você tem que partir do seguinte raciocínio. Quando eu vou fazer diagnóstico entre DAP, alergia alimentar e dermatite atópica, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é o controle parasitário, que tem que durar ao redor de 40 dias. Aí você fala, bom, qualquer produto no mercado vai durar 30 dias, depende. Se você escolher a pipeta, faça a cada 15 dias. Se você escolher os comprimidos, né? Então pipeta a gente fala de Efipro, de Frontline, Advantage Max 3. Se você for usar os comprimidos, né, Simparic, Bravecto, eles têm durações diferentes. Se for a pipeta, o dobro do que manda o fabricante, a cada 15 dias. Por quê? Cachorro com problema de pele toma muito banho, a gente dá muito banho no cachorro. Cachorro com problema de pele, né, toda hora você remove o produto. E ele não pode realmente tomar picado, ele tem que tomar um número muito pequeno. O comprimido vai ter a sua eficiência, mas todas as pulgas picam, né? E hoje a gente tem uma novidade, né? A gente já tem no Brasil há muito tempo, mas agora a gente tem as coleiras que duram muito tempo. Eu tenho uma excelente experiência com Seresto, né? E a Seresto a gente pode usar, né, conforme mesmo indica o fabricante, ou seja, ela dura muito tempo. Por quê? Se eu faço o controle parasitário e o animal não melhora, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer uma dieta. A dieta vai durar 8 semanas, nós já vamos discutir a dieta. Se eu faço a dieta para durar 8 semanas, né, e o meu paciente melhora, ele tem alergia alimentar. Se ele não melhora, ele tem dermatite atópica. E aí eu fecho o diagnóstico de dermatite atópica. Qual é o grande pulo do gato aqui? Tá? Alguns. Primeiro, hoje nós estamos num momento que nós temos uma gama enorme de produtos, né? Hoje o tratamento de um paciente alérgico, a moda é falar que o tratamento é multimodal. Você não trata só com shampoo, você não trata só com otológico, você não trata só com antiparasitário, você acaba tratando com um pouco de tudo. Então, o que a gente faz para esses caras, né? A gente acaba prescrevendo 6 produtos, 7 produtos. A tua consulta custa, sei lá, R$200, e você prescreve produtos que o cara vai gastar na casa dos 400. Quando ele olha que ele tem que te pagar a consulta mais produtos, ele começa a fazer opções. Muitas vezes ele não te verbaliza essas opções. Então, olha o que acontece. O cara faz o controle de pulga. Não deu certo. O cara vai entrar na dieta. Quando ele entra na dieta, ele fala, bom, não deu certo para a pulga, meu bicho não é alérgico à pulga, não vou mais controlar parasita. Esse é o principal engano. Então, os senhores têm que lembrar que o controle parasitário tem que durar todo o período. Nessa situação, principalmente nessa faixa verde, aqui, essa situação é o seguinte: eu vou fazer o controle parasitário, eu começo a fazer a dieta. Eu escolhi um comprimido que tem palatabilizante e eu tenho que dar o comprimido neste momento aqui da dieta. Na segunda semana da dieta, bateu a repetição do comprimido. Sei lá, eu estou dando um comprimido a cada 30 dias,
Quando fez 60 dias, eu tenho que dar um comprimido. Eu dou comprimido no meio da dieta. O comprimido tem palatabilizante. Eu furei a dieta. Então essa é uma particularidade importante. Se a tua opção for pelos sistêmicos comprimidos, tome muito cuidado em dar o comprimido no meio da dieta. Ele tem que ser programado para dar antes. Ah, Ronaldo, eu optei pelo Simpari, que eu gosto muito, e eu vou dar a cada 30 dias. E o que eu faço no 60? Você vai ter que, nesse momento, substituir o oral por um tópico. Gente, minha letra não é tão feia assim, é que é difícil escrever nessa pipoca aqui. Então, você vai ter que mudar o oral versus o tópico. Então, essa é uma particularidade importante. E não esquece, o bicho tem que ficar todo o período do diagnóstico coberto por um parasiticida. Por isso que hoje a coleira é uma excelente opção. Você coloca a coleira, ela dura 8 meses, você não esquenta a cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque é padrão. Você faz os 40 dias de controle parasitário, o bicho melhora muito pouco, não melhora, você parte para a dieta. Ele volta e te liga, ou ele volta na clínica, ou ele te liga e fala, nossa, piorou muito, eu já estou com 25 dias de dieta, ele está péssimo. Você vai examinar o bicho aqui no meio da dieta, o que você encontra? Pulga ou carrapato. O que aconteceu? Você perdeu absolutamente todo o serviço, volta tudo para trás. Começa tudo de novo. Eu brinco que a areia é movediça. Parece que quanto mais você mexe, mais afunda. Essa é a grande dificuldade de fazer o diagnóstico nas dermatopatias alérgicas. Ele é um jogo de tira e põe. Ele se não ficou claro até agora, ele é um diagnóstico clínico. O que é um diagnóstico laboratorial? Quero saber se eu tenho hepatite. Eu, Ronaldo, tenho hepatite, você tem hepatite. Eu vou fazer exame de sangue, ultrassom, posso chegar a fazer até biópsia hepática. Eu quero saber se eu tenho depressão, se eu tenho ansiedade. Não tem exame de sangue, né? Esses exames, essas doenças psiquiátricas, elas são meramente clínicas. Dermatite alérgica é clínico. Eu sei que ele tem dermatite alérgica, eu não sei o que. É um jogo de tira e põe. Então, primeiro é um controle de pulga, depois é a dieta e, finalmente, por exclusão, a gente chega ao diagnóstico de dermatite atópica. Então, não podemos esquecer disso. E pensando num outro aspecto, né, se ele não tem alergia à pulga, se eu não fiz o controle, se eu fiz o controle e não obtive resultado, eu vou pensar agora no próximo, que são as reações adversas alimentares, ou também chamado de hipersensibilidade alimentar. Então, algumas coisas são importantes. Primeiro, o que causa a hipersensibilidade alimentar? São as proteínas do alimento, né? E elas devem pesar entre 18 e 36 mil Daltons. Ou seja, se eu for fazer uma dieta, a minha dieta tem que ser o seguinte, eu tenho que ter proteínas que estão aqui. Elas têm que ser mais leves, elas têm que ter menos de 18 mil Daltons. Tudo bem? Normalmente, hoje nós temos proteínas na casa dos 5 mil. Hoje nós temos proteína na casa dos 1.000 a 2.000 Daltons de peso molecular. Tá? Se eu tiver uma proteína nessa faixa de peso, eu vou ter uma reação alérgica. Não podem ser proteínas entre 18 e 36 mil Daltons. Então, um exemplo que é para a gente parar aqui, né? A maioria das proteínas, das proteínas de ração, elas têm entre 18 e 36 mil Daltons, né? Quando eu falo de fazer uma dieta com uma ração hipoalergênica, eu posso escolher, no Brasil nós temos 3, hipoalergênica da Royal Canin, hipoalergênica da Total e ZD da Rios, na ordem que elas foram lançadas no Brasil. Hipoalergênica da Royal Canin, hipoalergênica da Total e ZD da Rios. Elas têm proteína hidrolisada. Royal Canin e Total, soja, Rios, frango, hidrolisado. Então você fala, mas meu cachorro é alérgico a frango, eu não posso dar. Pressupostamente poderia, porque ela é hidrolisada, o sistema imune não reconhece. Tá? Como que se faz o diagnóstico, né? Então, primeira coisa, quais são os termos? Como eu disse para vocês, o termo correto deveria ser reações adversas alimentares, né? Esse é o termo correto. Por quê? Porque assim, quando eu examino um animal e sei que ele se coça por causa da comida, eu não sei
se ele está se coçando, né, por causa da comida, se ele está se coçando por uma intolerância alimentar ou se ele está se coçando por uma reação alérgica mesmo, tá? Então, com envolvimento imunológico, eu chamo de alergia ou hipersensibilidade alimentar ou anafilaxia alimentar. Sem envolvimento, eu chamo de reação metabólica alimentar, toxicose alimentar, idiosincrasia alimentar e etc. E a famosa intolerância. Então, eu pegar um bebê humano com intolerância à lactose, ele tem regurgitação, dificuldade de ganhar peso, etc. Se eu pegar um bebê humano alérgico à lactose, ele vai ter diarreia com sangue, etc. Por isso que o americano é mais esperto que a gente e chama de reações adversas alimentares. Ele agrupa tudo, tá? Clinicamente não dá para diferenciar uma ou outra. A tal da dermatite trofalérgica deveria estar aqui no primeiro bloco, né? Justamente onde está a hipersensibilidade alimentar, ok? Então, a gente não tem como garantir que é uma coisa ou outra. O americano, todo mundo usa o mesmo nome, reação adversa alimentar. Aqui no Brasil, cada um chama de um jeito. E daí? E daí que para eu fazer o diagnóstico, não interessa o termo que você usa, você vai ter que fazer uma dieta, ok? Quais são as substâncias já incriminadas como causadoras, né, de alergia alimentar em cão? Em cão, todas essas. A que está em azul, em humano, tá? Então, em cão diz que o peso molecular para causar alergia em cão, ele tem que ser mais que 20 kDa, suficientemente grande para se ligar a duas imunoglobulinas do tipo E, e já foram descritos leite, soja, carne vermelha, frango, peixe, crustáceo, trigo, milho, frutas e legumes diversos. Nos seres humanos, o que está em azul aqui, são essas coisas que a gente não tem certeza se acontecem na veterinária. Glutamato, ácido benzoico, nitrito, corante, aromatizante, goma. Isso já foi descrito em humano, mas não se sabe em veterinária. Por isso que alguns autores falam, quando eu vou fazer dieta, eu prefiro fazer com comida caseira. Esse é o único motivo. Esse é o único motivo. Então vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas que se falam de alergia alimentar. Bom, então lembra que a gente comentou no início da aula aqui a relação de alergia alimentar com atopia, dermatite atópica induzida por alimento e tal, como essas relações foram se desenhando e quais eram as dúvidas da literatura, tá? Então assim, qual é a relação com atopia? Os testes laboratoriais nos ajudam e como é que se deve fazer a dieta de eliminação, tá? Vamos ver isso um pouquinho. Então, relação com atopia, tá? Gostaria que vocês prestassem atenção nas datas, ok? Então, lembra do Task Force de 2010? Esse trabalho vai estar disponibilizado para vocês. Então, em 2010, né, nessa força-tarefa para diagnóstico de dermatite atópica e tratamento, eles faziam essa pergunta, né? Então, o que os experts nessa tabela, nesse box 2 que tem no trabalho, eles falam? O que eles falam aqui, eu traduzi do outro lado, né? Alergia alimentar é um diagnóstico etiológico. Você fala o nome e já fala a doença. O que ele tem? Alergia alimentar. O cara fala, bom, já é alimento, alergia alimentar, fechou. Tá? Manifestações clínicas. Prurido generalizado, otite, seborreia, piodermite, né? Símile quer dizer que imita uma piodermite, que imita uma seborreia, e exatamente igual uma dermatite atópica, ou seja, não tem diferença clínica. De novo, nós estamos repetindo a mesma coisa. E dermatite atópica? A dermatite atópica é uma doença que está relacionada a um defeito de barreira cutânea e alergenos ambientais, essa aqui é a tal da senso estrito, micro-organismos e alimentos. Em alguns casos, cheio de dúvida, cheio de interrogação. Então aquela história do dermatite atópica induzida por alimento. Não interessa, a hora que você fizer dieta esse bicho melhora totalmente, ele tem alergia alimentar. Ele melhora parcialmente, ele tem atopia mais alergia alimentar. Né? Qual que é o posicionamento da Task Force, a força-tarefa, né, para o clínico? É assim, quando eu tiver um atópico que entra em crise inexplicavelmente, quer dizer, se ele é atópico eu já fiz dieta num dado momento da vida dele e já cheguei à conclusão que ele tem atopia. Quando ele entra em crise inexplicavelmente, eu preciso fazer mais de uma dieta. Então, às vezes, mesmo que ele já tenha feito uma dieta, se a crise dele está incontrolável, eu vou fazer uma segunda dieta
E aí vai muito de anamnese. Ele já fez com proteína hidrolisada, a gente vai para comida caseira. Ele já fez comida caseira, a gente vai para hidrolisada. Ele já fez hidrolisada de uma marca, a gente muda de marca. Quer dizer, existe uma série de situações que a gente pode trabalhar pensando num cão atópico que entra em crise. Então aqui de novo eles estão falando que, no meu entender, agora é minha opinião, né, filtrando tudo isso, vocês têm um artigo, podem ter uma opinião diferente, mas o que eles estão dizendo é que você tem alergia alimentar e dermatite atópica, né? O que está acontecendo? Você está tendo, na verdade, uma intersecção entre as duas doenças. Você está tendo um cão que tem duas manifestações. O nome que você vai dar para esse grupo de cachorros não me interessa. Interessa que quando você faz a dieta, ele fica bom. Quando ele faz a dieta, ele fica bom, então ele tem alergia alimentar. Ele tem hipersensibilidade alimentar. Quando ele faz a dieta, ele fica ruim, ele tem dermatite atópica. E quando ele está nesse quadriculado, ele tem as duas coisas. Aí você fala, Ronaldo, e se eu falar que ele tem uma dermatite atópica induzida por alimento? Fala o que você tiver vontade. O fato é que esse bicho, quando faz a dieta, melhora parcialmente. E você vai ter que manter ele na dieta para sempre, porque isso faz parte do desenvolvimento do quadro dele. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção, né? Caracterização da fenotípica das células T, citocinas e fatores de transcrição na pele de cães com reações adversas alimentares. Esse trabalho é de 2010. Perguntando, é a mesma coisa? E aí ele põe, na pele de cães com reações adversas alimentares, ou entre parênteses alergia alimentar, a predominância de TCD8 indica que a imunopatogenia é diferente daquela da dermatite atópica. Ou seja, este trabalho diz que dermatite atópica e alergia alimentar são coisas diferentes. Esse mesmo trabalho foi citado por um outro autor, onde ele fala número 1 e número 2. 1, ele fala que as informações são muito importantes. 2, ele fala que novos trabalhos, né? Na verdade, muitos trabalhos pioneiros mais questionam do que respondem o que deveria ser respondido, né? Então, assim, traz muito mais questionamento do que conclusão. Mas ele diz, o caminho é outro. Alergia alimentar é uma coisa, dermatite atópica é outra. Testes laboratoriais, o que eles nos ajudam, tá? Agora, olha como a gente voltou no tempo, né? Olha como a gente voltou no tempo. 1998. Avaliação do teste sorológico para dizer se o bicho tem alergia alimentar. Conclusão do trabalho. Não tem nenhuma serventia em 1998 fazer um teste sorológico, né, para ver se o bicho tinha alergia alimentar, testando, dosando a imunoglobulina E desses pacientes. Resposta, não. Resposta não, 1998 o teste alérgico não funcionava. Né? Já estamos agora direto para 2012. PET teste, que é um teste diferente do intradérmico e do sorológico, é um teste de contato, e teste sorológico para ver IgE e IgG em reações adversas alimentares. Conclusão do teste que é muito legal, tá? Conclusão do teste que é muito legal. Baseado nesses resultados, um resultado positivo não ajuda em nada. Baseado nos resultados, a análise estatística, uma reação positiva, não tem significado clínico. Não serve para nada. O que você está dizendo, Ronaldo? É isso mesmo. Você fez o teste alérgico. Vou dar um exemplo prático para não ficar confuso. Você fez um teste alérgico, deu positivo ao frango. Nada. Já uma resposta negativa indica que o paciente tolera bem a fonte de proteína. Portanto, os testes são úteis na seleção do ingrediente da dieta de eliminação a ser testado. O que quer dizer isso? Você fez o teste, deu negativo para a soja. Você fala, esse bicho
tem grande chance de não ser alérgico à soja. O teste, então, tem um alto valor preditivo negativo. Ele deu alérgico à soja. Esse bicho tem grande chance de não ser alérgico à soja. Eu vou fazer um desdobramento disso daqui a pouco. Tá? Avaliação 2017. Olha que pulo que nós demos. Tá? Olha que pulo que nós demos. Ó. 2017. Veterinary Dermatology. A avaliação do PET test, é o mesmo autor, né? Usando apenas uma proteína, um carboidrato e comidas comerciais. Conclusão clínica. Esse estudo confirma que o PET test pode ser útil para selecionar uma proteína na dieta de eliminação, onde se suspeita de reação adversa alimentar. Mas não é uma ferramenta de diagnóstico para dermatite alérgica alimentar. Tudo bem? Então, se eu fizer um PET test, eu posso dizer, olha, a proteína que não reagiu foi carne vermelha, então para esse bicho, carne vermelha poderia ser usada na dieta. Mas para fazer o diagnóstico de alergia alimentar, não. Ainda para fazer o diagnóstico de alergia alimentar, nós temos o quê? Nós temos que fazer a dieta. Infelizmente, não existe ainda nenhum teste imunológico para isso. Ok? Dieta de eliminação. Então agora nós vamos combinar o histórico com as dietas de eliminação, os trabalhos, e chegar numa conclusão final que eu quero mostrar para vocês. Voltamos no tempo, né? Cada tema eu volto no tempo. Então, desde 2003, a gente faz a seguinte pergunta. A avaliação da resposta clínica e de IgE ao desafio oral com amido de milho, milho, soja e soja hidrolisada em cães com alergia alimentar espontânea. Qual foi a conclusão do trabalho? Nenhuma alteração no perfil sorológico que pudesse se relacionar com as manifestações clínicas. Então, teste alérgico de novo não. O prurido foi induzido depois do desafio oral com amido de milho, então mesmo com amido de milho coçou, milho coçou, soja coçou, mas não coçou com soja hidrolisada. Foi aí que tudo começou na história da soja hidrolisada. Estamos aqui em 2003. O Thierry Olivry, está aqui ele faz uma revisão de literatura, estamos em 2009 já são lá 8 anos, falando da comprovação clínica, a comprovação clínica de que uma dieta de proteína hidrolisada funciona para cães alérgicos. Qual que é a conclusão com ele? Ele diz o seguinte, até o momento, dietas de proteína hidrolisada são provavelmente a melhor opção em cães não suspeitos de serem alérgicos à mesma proteína não hidrolisada. Pô, Ronaldo, agora enrolou. Eu vou explicar. O que o Thierry Olivry está sugerindo para a gente? Ele está sugerindo o seguinte. Eu faço um teste alérgico e escolho a proteína que deu negativo no teste alérgico. Então, vou dar um exemplo, tá? Vamos dar um exemplo usando o que a gente tem no Brasil. Nesse teste, deu positivo para soja. O positivo pode ser nada, pode ser falso positivo, mas deu negativo para frango. Então eu vou olhar para as rações que tem no Brasil. Eu tenho a hipoalergênica da Royal Canin, que é soja, e tenho a hipoalergênica da Total, que é soja. Mas eu tenho a ZD da Rios, que é frango. Então nesse exemplo que eu dei, deu positivo para soja, negativo para frango. A melhor dieta, segundo o trabalho do Thierry Olivry, era escolher a ZD da Rios, no Brasil. Tudo bem? Então o que ele diz? Você faz um teste sorológico, que o positivo pode ser qualquer coisa, mas o negativo tem grande chance de ser negativo. O teste sorológico disse,
Frango para esse bicho não vai reagir. Em vez de eu dar frango bruto, eu dou frango hidrolisado. Eu estou tendo 2 critérios para fazer uma dieta. Gente, isso é o mundo dos sonhos, não é o que a gente faz na vida real. Agora, muitas vezes o proprietário chega no seu consultório com um teste alérgico que ele fez, que ele já comprou, que ele já contratou, que ele já tem o resultado, né? O teste que a gente mais usa, que eu, Ronaldo, mais uso, é o teste da Resca Suíça, que é representado no Brasil pelo Texa, laboratório lá de Minas Gerais, né? Mas tem outros laboratórios no Brasil que às vezes testam o alimento. Então, quando o alimento já vem testado, eu escolho o negativo. E se o cara fala, eu quero fazer com comida caseira, eu escolho o negativo. Eu olho o teste e falo, deu negativo a carne vermelha. Pô, mas carne vermelha não. Então eu vou fazer com cordeiro, que tem reação cruzada com carne vermelha. Não é mais legal o cordeiro, a gente usou por muitos anos. Ah, o coelho deu negativo, coelho. Lombo de porco, o porco deu negativo, né? Eu vou escolher um negativo, e se eu tiver aquele negativo ainda mais hidrolisado, aí perfeito. Então é assim que a gente escolhe. E se o paciente não tiver o teste alérgico?